sobre isso. Eu acho que é exatamente não lançar mão dessas coisas, é o que está antes. É se debruçar sobre aonde começou. Aonde é que começou? Aonde é que deu a grande virada no mundo? Quando é que o mundo ia assim, ele fez assim? Está entre 1200 e pouco e 1400 e pouco, que é exatamente o que a gente costumou chamar de pré-renascimento, de renascimento, onde nesse período você descobre ou inventa a perspectiva. Nesse momento, de lá para cá, dificilmente você vai inventar algo que não esteja compreendido nesse universo. Onde é que há a outra grande mudança na arte depois desse período? Monet, Picasso, que rompe com Cézanne. Cézanne desafiou, ele fez o contrário, a perspectiva dele é o contrário. O objeto que está na frente é maior do que o que está atrás. As meninas, os banhos das meninas são olhar os quadros. Então, e todo o impressionismo é uma influência pelo nascimento da fotografia, que é um suporte que reproduz a perspectiva na sua plenitude. E tão bem, ou melhor, do que o próprio... E isso criou problemas para a própria pintura. Não no sentido de criar problemas, mas no sentido de criar função, de criar funções. Né? Você veja, um exemplo assim que eu costumo dar, que é muito conhecido, vocês devem conhecer, são os pintores que pintavam eu acho que Jericó deve ser 1800 e pouco, que tem os cavalos correndo, né? E o cavalo está com as duas patas dianteiras para frente e as duas patas traseiras para trás, em pleno galope. Né? Fantástico, esqueci o nome desse quadro. Fui dormir muito tarde. E é humanamente impossível você parar o movimento de um animal com as duas patas para frente e as duas patas para trás. Como é que ele pode correr desse jeito? Ele imediatamente cairia. E ninguém se apercebeu disso, de que o cavalo, ao correr, tem que intercalar as pernas. Senão o cavalo não corre, ele pula. E ele pula com as pernas intercaladas. Quem descobriu isso foi a fotografia, foi Muybridge. Então, isso mexeu com a pintura. Várias coisas, né? Várias coisas. Por exemplo, se você pegar a Mona Lisa, a paisagem que está atrás da Mona Lisa é uma invenção do Leonardo da Vinci, de uma paisagem que ele imaginou, porque ele não pintava no exterior. A fotografia empurrou os pintores dos ateliês. Ao empurrar os pintores de dentro dos seus ateliês, eles começaram a observar o efeito da luz sobre a paisagem. Onde é que começa o impressionismo? O Sol Levante do Monet, que é exatamente o ponto considerado na história da arte onde dá a outra quebrada. É exatamente o Sol Levante, ou Sol Nascente, do Monet, que é a paisagem. Que um crítico da época, pejorativamente, falou que era uma impressão, que aquilo não era uma pintura, era uma impressão de pintura, daí o impressionismo. Quer dizer, o cara mal sabia que estava criticou e ele mesmo denominou o movimento impressionista, que é a grande, depois da modernidade descoberta na Renascença, né, que começa tudo de novo. Quer dizer, como é que a gente pode... Agora eu faço uma pergunta a todos vocês. Como é que a gente pode fazer cinema sem estudar isso, sem pensar nisso? Botando uma câmera aqui
Não, eu vou fazer um documentário sobre um cara que anda na rua, tocando música na rua, sensa, chega lá, bota a câmera. Não é assim, não é assim. Tem que ter o objeto tem que ser observado, tem que ser pensado em relação às coisas que estão em volta, em relação à câmera, em relação à sociedade, em relação a você mesmo, entendeu? Isso não quer dizer, não estou propondo aqui o academicismo. Não, você pode ser experimental, você pode ser anarquista, você pode ser clássico, você pode ser acadêmico, com o mesmo tema. Como eu te falei, quer dizer, depois que você tem o começo da viagem, o início da viagem com o diretor, aí você começa a cruzar com os outros departamentos as coisas afins, as coisas que estão afins, que tem uma afinidade que se cruza nos outros departamentos. No caso da fotografia, diretamente, em primeiro lugar, está a arte, a cenografia e o figurino. Você vai iluminar a cenografia e as pessoas. E as pessoas, mesmo elas estando nuas, elas são um figurino. Né? Ela tem um corpo, ela tem dobras, volumes. Né? O corpo tem cor, o corpo tem brilho, o corpo tem deficiências. Né? Então, por exemplo, aqui é a cidade onde a gente filmou. Você vê que tem uma mata, isso aqui é uma mata em volta, tá certo? E aqui você tem uma igreja, isso branco é uma igreja, e aqui são as casas. Algumas só a caixa, e outras os personagens estão lá dentro, com a infraestrutura da casa. E aqui passa um rio, onde tinha uma máquina que tirava a água do rio e fazia chuva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Havia, em volta da cidade, 8 torres, entre 8 e 12 metros de altura, onde em cima estavam os refletores que fazia o contraluz da chuva. E a chuva era uma coisa móvel. Os pés de água, que a gente chama, os tripés de água, eles eram móveis, dependendo da cena. E essas setas que estão contidas entre as casas são as trajetórias dos personagens. Então, a trajetória dos personagens estão aqui, tá? Onde eu já mostrei, certo? Visualmente eles estão aqui, os principais. Então, para você conceber essas trajetórias, que quem forneceu para você foi o roteiro, foi o diretor, foram as ideias nas discussões. E para ter essas casas, né? Por exemplo, na trajetória de fulano, que vai da casa dele para essa região aqui, eu dizia para a arte, era bom que tivesse um poste aqui, para poder, quando eu virar a câmera para lá, ter um poste ali. E me justifica o contraluz e me justifica a chuva que está caindo sobre essa pessoa. Então, esse trabalho aqui com a arte é direto. Isso tudo que você está vendo aqui é direto. Por exemplo, a igreja, eu pedia ao cenógrafo, ao diretor de arte, que projetasse uma igreja o mais baixo possível, porque eu não tinha por trás da igreja nenhuma possibilidade de subir mais que ela para fazer um contraluz na igreja, porque eu ia ver essa igreja de noite e de frente. Eu devia ter trazido o filme, né? E ver de frente, tá compreendendo? Podia mostrar uma cena dessa da igreja, por exemplo. Então, ele trabalhou a escala no limite dela ficar estranha em relação ao resto, para poder eu fingir um contraluz daquela igreja. Tá certo? Esse é um exemplo, assim, bem tábua rasa, né? Da relação minha com o diretor de arte. O trabalho dele se completa no meu, e o meu começa no dele, digamos assim, né? O nosso, da fotografia, né?